Se for dia, bom dia. Se for tarde, boa tarde. Se for noite, boa noite. Que assim seja. Eu tô aqui pra falar de livro. Sabe o que é livro? Por exemplo, isso aqui é um livro. Isso é coisa grande, com capa, papel. Isso é um livro. Foi inventado há muito tempo. É uma coisa muito boa. Você aí que fica no celular, não sabe o que é um livro. Hoje você pode descobrir o que é um livro. Agora se você sabe, maravilha. Agora se você fica no celular pra ver esse vídeo, aí sim eu curti, aí sim é bom. Mas agora, será meus livros? Bom, eu tô aqui para falar de dois livros. Um deles é o Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden, que é este livro aqui, maravilhoso, incrível. Esse livro conta um dos primeiros registros sobre o Brasil. Ele foi escrito por um alemão, chamado Hans Staden, que era um... Eu esqueci o que o Hans Staden era. Poxa, peraí. Hans Staden? Hans Staden era o quê? É um livro Hans Staden... Ah, tá. O Hans Staden ele era um soldado alemão que veio aqui pro Brasil e escreveu os primeiros relatos. Originalmente, o livro não tem esse nome. O nome do livro, originalmente, é Uma História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos situados no Novo Mundo da América Desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Essen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com essa impressão. Dedicado ao ilustríssimo e glorioso príncipe senhor Felipe lá de... Eita, pequeno nomezinho legal, viu? Lá de Grave de Hessen, conde de Katzenelborn. Só tem um som maravilhoso. Katzenelborn de S. E mais um monte de nome que eu não consigo reproduzir. Mas enfim, naquela época era comum ter esses títulos gigantescos. Ou seja, resumir um pouquinho o livro só no título. Bom, agora que você já viu como gigantesco era o nome desse livro, e agora foi resumido para Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um livro que, na minha opinião, é muito interessante. O Hans Staden, ele conta em mínimos detalhes quando ele veio aqui ao Brasil, porque quando ele chegou aqui, o navio dele naufragou e ele foi capturado por índios tupinambás. E os índios, tinham seus rituais que pra gente hoje seria incomum. Eles tinham um ritual antropofágico. O que esse nome que parece um xingamento significa? Eles eram canibais. Sim, os índios tupis eram canibais. Aqueles inimigos capturados em batalhas eram levados até a tribo. E o Hollister conta isso com muitos detalhes. Ele diz que eles passavam por uma espécie de um tratamento especial e que era preso uma corda no pescoço com vários nós e cada nó era uma lua que ia se passar até ele ser devorado. E o Hans Staden ele viu isso mais de uma vez porque ele e mais 2 marinheiros foram capturados. Ele viu isso acontecendo, ele viu o canibalismo acontecendo, como tudo é tratado. E o livro, se vocês observarem bem, tem vários capítulos, mas tem os desenhos do Hans Staden, feitos especialmente por ele na época, e ele conta como é que ele chegou aqui no Brasil, como é que foi tudo isso, e é muito interessante, é um pouco da história do Brasil. Esse livro demorou de chegar aqui, porque ele foi publicado originalmente em Magdeburgo, que é a atual Alemanha, em 1557. É muito bom esse livro, eu aconselho bastante, vocês que querem descobrir um pouco mais sobre a história do Brasil, talvez vocês não conheçam. Agora a gente vai falar de um outro livro, muito bom também, na minha opinião, que é esse livro, Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman. Quem é que você conhece da mitologia nórdica? Você deve conhecer a mitologia nórdica pelo filme dos Vingadores. Aí você tem o Odin, o Thor e o Loki.
Mas o que mais você conhece da mitologia nórdica? Se você conhecer mais, que bom, você é uma pessoa que sabe bastante sobre culturas. Agora, esse livro foi escrito por Neil Gaiman. Neil Gaiman foi um cara muito incrível. Não, você é burro, cara, que loucura. Ele. Ninguém já morreu? Eu não sei. Essa é a minha equipe, viu? Eu não sei se. Eu devo fazer isso se ninguém já morreu. Acho que não. Infelizmente o Stanley já. Stanley, saudades. Não tô percebendo. Enfim. Esse livro conta muitas histórias sobre a mitologia nórdica. Mas de como Odin perdeu o olho dele. Odin, só pra você ter ideia, o Odin perdeu o olho em troca de poder. Conta como o mundo foi criado a partir de ossos de um gigante que foi morto pelos deuses. Conta a história de Thor e seu irmão Loki e de muitas outras pessoas que fazem parte da mitologia nórdica. O livro ele pode parecer grande, que nem esse aqui do Hans Stalin, eles podem até parecer grandes, mas é uma leitura muito simples, é fácil a leitura. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui a página certa, ele conta que do princípio do mundo, de como o mundo começou para os vikings, que eram quem tinha essa mitologia nórdica. O Neil Gaiman, ele fez parte, como eu disse antes, junto com o Stan Lee, ele ajudou a colocar esses três personagens. Ele escreveu muitas revistas em quadrinhos também, escreveu muitos livros, não só sobre a mitologia nórdica, como outros assuntos. E é uma coisa bem interessante. Bom, para falar um pouco mais sobre a mitologia nórdica, o Gaiman, ele modela essas histórias primitivas utilizando de um arco romântico que começa com Gênesis, de 9 mundos lendários, os 9 reinos que a gente ouve falar nos filmes, e mergulha façanhas e um bocado de coisa, e deidades, anões, gigantes, qualquer coisa aí que vier à sua cabeça, ele mistura um pouquinho. Por exemplo, uma vez quando o martelo de Thor foi roubado, o seu magnífico Mjolnir. Brincadeiras à parte. Enfim, a sua barba enorme no Thor, porque no livro você descobre que o Thor ele não é louro, o Thor é ruivo. Então a barbona enorme, parecendo depois que ele tomou cachaça pra caramba e ficou lá no outro filme, gordo com a barba enorme. Enfim, esses livros, eles não são difíceis de se encontrar. Eu tô sendo feito de cabeça pra baixo, né? Inteligente. Eles não são difíceis de se encontrar. É até fácil. Eu já vi vendendo em livraria, a internet também tem. Eu aconselho qualquer um que querer saber ou sobre mais um pouco sobre o Brasil, ou sobre um pouco mais sobre mitologia, que leia esses livros. Por exemplo, o Hans Staden, ele tem o quê? Ele tem umas... Uma hora depois. Tem 181 páginas. E acho que uns... Isso é claro, sem contar alguns relatos que ele mesmo dá no livro. Que são pequenos trechinhos, uns relatos que ele deixou no livro. E tem uns 37 capítulos. E no final tem a foto dele, do Hans Staden. Era assim, esse cara lindo, maravilhoso. O do Neil Gaiman, que é uma mitologia nórdica, ele tem, se eu não me engano, acho que próximo de uns 2 horas depois. 200 e pouco, talvez 300, tirando o glossário. Ele tem uns 274 páginas. Se você contar até a última página do livro, ele tem 286, quase 300, como eu disse. Mas enfim, eu aconselho bastante quem esteja curioso para ler coisas diferentes. Aqui é mais uma aventura, aqui é um pouco de aventura, com romance, com ação, com mais um bocado de coisa, com um pouco de misticismo, magia.
um bocado de coisa. Aqui é mais de aventura mesmo, de história, como eu disse antes, do banquete antropofágico. Você pode até aprender algumas coisas sobre até onde você mora, por exemplo, onde o Hans Staden ficou é atual São Paulo. Você sabia disso? Acho que não. E se sabia, que maravilha. Tá aqui escrito. Olha só, você pode ver aqui, ó. Tá aqui, ó. É aprisionado pelo Supinambás no litoral de Bertioga, atual estado de São Paulo. Se você mora em São Paulo, tá vendo esse vídeo? Sabe que o Hans Staden tava aí onde você tá. Que coisa impressionante. Aí você vê aquele seu amigo que não assistiu o vídeo ainda, que não sabe de nada, fala, sabia que... Você conhece o Staden? Não. Pois é, ele tava aqui no Brasil em 1500 e pouco e tava aqui, ele ficou aqui em São Paulo, prisionado pelos índios Tupinambás. Fica a dica aí, parceiro. Valeu, livro. O livro é bom. Livro é cultura. Livro é uma coisa que pode ser lida. Livro é livro. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you